Olá, alegria! Aqui fala o professor Paulo Henrique Pegas e tenho o prazer e a alegria de apresentar a você a 10ª edição do nosso Manual de Contabilidade Tributária, publicado pela Gen Atlas. E venho apresentar, mostrar, trazer para você o que você vai encontrar de principal nesta edição número 10. Bom, aqui você vai encontrar, como sempre, né, a nossa teoria da contabilidade, a contabilidade integrada com o direito tributário, com a aplicação prática nos muitos exemplos numéricos desenvolvidos, trabalhados ao longo do curso, né? Sempre pensando em trabalhar a lei, o imposto, com as complexas, as difíceis decisões judiciais que o nosso Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem tomando nos últimos tempos, nos últimos anos. O nosso livro faz a integração da decisão judicial com a aplicação prática, com diversos exemplos numéricos, especificamente nos capítulos de ICMS e também relacionados a PIS, PASEP e COFINS. E o livro ficou um pouquinho menor no tamanho, né? Uma pequena redução no tamanho, mas sem perder qualidade e a sua essência. Seu modelo conhecido de longas edições e refinado na 9ª edição a partir da publicação da Gen Atlas. O que nós vamos trazer? Os pontos principais aqui. Um diagnóstico da estrutura atual do sistema tributário, tá? E avaliando as perspectivas em relação a uma possível reforma tributária, que deve ficar para o ano de 2023. Vamos apresentar, nessa edição é apresentado, na verdade, um debate técnico sobre a contabilidade empresarial e o regime de competência, um aprofundamento no que nós vínhamos discutindo até então, tá? Que o regime de competência representa, na essência, o pilar da contabilidade, a base da nossa informação contábil qualificada e que influencia diretamente o cálculo dos tributos. Vamos falar dos pronunciamentos do CPC, né, e a parte tributária integrada neles ali, nesses pronunciamentos, principalmente o CPC 47, aquele que trata das receitas por contrato, que foi uma novidade a partir do IFRS número 15. A tributação sobre o consumo é um destaque dessa nova edição, tá? Com riqueza de detalhes, muitos exemplos numéricos, a lógica da repercussão do imposto no preço dos produtos. O Simples Nacional ganhou um capítulo totalmente renovado, ampliado, com detalhes que importam e interessam para o profissional de contabilidade, para o operador do direito tributário, aos microempresários e também aos profissionais liberais. E um olhar contábil e técnico sobre todos os pronunciamentos, o posicionamento e as decisões, né, como eu falei ainda há pouco, acerca das decisões judiciais sobre os litígios tributários, os muitos litígios que temos aqui no Brasil. Ainda no imposto de renda, temos cálculo atualizado, todo o modelo de lucro real e presumido foi atualizado, refinado, com avanços importantes. E o imposto de renda pessoa física é apresentado com os detalhes que tem, tá? E que vão ajudar você a fazer a sua declaração e a entender como é a tributação sobre a renda no Brasil. O que mudou em relação da 9ª para a 10ª edição? Se você tem a 9ª edição, o que tem na 10ª edição de diferente da sua edição número 9 de importante? Primeiro, o livro foi reduzido de 40 para 28 capítulos. Então ele ficou muito menor. Não, talvez ele tenha ficado menor em quantidade, uma redução de 10% no número de páginas, nada significativo. Mas, por incrível que pareça, ele ficou mais qualitativo, né? Nós retiramos algumas informações que deixaram de ter validade, né? Muitas transcrições de legislação, tentamos evitar a transcrição literal de leis para apresentar o aspecto prático da contabilidade integrada com o direito tributário. Então, dos 40 capítulos da edição anterior, 22 capítulos foram mantidos, continuaram, 10 capítulos foram integrados. Desses 22 que foram mantidos, 17 trocaram de número. Então, eu tenho a 9ª edição, o ISS não é mais o mesmo capítulo, sim, ele mudou de lugar. A tributação sobre patrimônio não está no mesmo lugar, sim, ele mudou, porque nós fizemos algumas adaptações ali. 10 capítulos da edição anterior foram integrados, tá? Viraram 5, quer dizer, cada 2 capítulos foram fusionados. Por exemplo, o lucro presumido e o lucro arbitrado viraram um capítulo só. O capítulo lucro arbitrário era muito pequeno, não fazia sentido mantê-lo.
né? O ICMS e o ICMS, substituição tributária, foram integrados num capítulo único. O PIS, PASEP e a COFINS, que tinham um tratamento tributário e os aspectos contábeis, também foram integrados num capítulo único. E 3 capítulos relacionados ao imposto de renda lucro real, eles foram integrados num único capítulo mais amplo, mais detalhado e amarrado para você compreender toda a lógica de tributação sobre o lucro das grandes empresas no Brasil. Aí você fala assim, pô, eu fiz a conta. 22 mais 10, 32, mais 3, 35. Estão faltando 5 para chegar a 40. Sim, alegria. Esses 5 capítulos foram extintos, suprimidos. Por quê? Qual a lógica de retirar esses capítulos? Eles não teriam atualização. Eu não iria acrescentar uma única linha relevante neles. Eu não gosto de ficar transcrevendo por transcrever capítulos de uma edição para outra. Então, e por que eu não trouxe? 3 capítulos se referiam ao regime tributário de transição, que vigorou ali até 2015. Já prescreveu 2022. Mas eu queria entender. Eles estarão à sua disposição, né? Você tem no livro a indicação e o caminho para ler esses capítulos, mesmo que você não tenha a 9ª edição. Você não vai ficar sem ele porque não tem a 9ª edição. Você vai ter, e se tiver, é só você voltar na edição anterior, lá, retornar à 9ª edição e ler o capítulo. Também o capítulo de antecipações mensais em bases estimadas, que está para ser extinta. É muito provável que a tributação sobre o lucro das empresas passe a ser integralmente trimestral, e aí essa apuração anual em bases estimadas deixa de ter sentido, e de lá para cá não houve mudança que justificasse um ajuste no capítulo, então eu mantive o capítulo como está, e você tem ele sempre à sua disposição, não fisicamente no livro, mas eletronicamente, e o capítulo de juros sobre capital próprio, que também está para ser extinto no Brasil, quase terminou agora no projeto de lei 2337/2021 no ano passado, mas acabou continuando. De qualquer maneira, é provável que o JCP seja extinto agora em 2022 e o capítulo que não tinha qualquer atualização, ele fica à sua disposição eletronicamente, você que não possui a edição número 9. Tá? Então é isso de mais relevante que eu queria trazer para você em relação ao nosso livro. Olha, tá chegando, não perca. É um livro com quase 600 páginas, com riqueza de detalhes da integração da contabilidade com o direito tributário. Tá bom? Conto com você, hein? E mais importante, o livro terá, além do livro físico, do livro eletrônico, né, terá um processo de atualização, de ajuste. Tem alguma coisinha que mudou relevante, alguma lei, algum imposto que teve uma adaptação, uma mudança importante relevante? Faremos vídeos, teremos trabalhos integrados para você manter o seu livro atualizado por mais tempo. Tá bom? Conto com você. Um abraço, alegria.